Fala turma, olha eu aqui mais uma vez. Hoje eu trouxe aqui um exemplo de exercício que vai ajudar vocês a resolverem os que eu pedi lá no plano de aula. O tema que a gente tem aqui para a parte C de matemática é progressão geométrica. E aí esse tema, gente, ele é bem extenso e tem muitas coisas a gente estudar nas progressões geométricas, né? A gente tem soma dos termos, termo geral de uma progressão geométrica, cálculo de razão, último termo, soma dos termos, produto dos termos, montar interpolação geométrica, a PAG, que é a mistura da progressão aritmética com a geométrica. São exercícios assim bem elaborados de vestibular e a gente vai ter tempo ainda de resolver e nós vamos ter aulas ainda com esses temas, né? É que para a aula de hoje ela se limitou em a gente resolver alguns exercícios mais simples que tem sobre progressões geométricas. Tá? E aí eu vou fazer, na verdade, 2 exemplos para ajudar vocês a conseguirem fazer os exercícios lá da apostila, tudo bem? Bom, galera, então eu vim aqui primeiro com um resumo, né, bem rápido do que seria progressão geométrica. A gente já viu isso na aula anterior, mas eu queria repassar aqui com vocês, tá? Então aqui, ó, PG, progressão geométrica. Eu coloquei aqui 2 exemplos de uma progressão geométrica. E aí vamos verificar aqui, ó. Essa primeira sequência, essa primeira PG, ela é uma PG infinita. Veja que ela tem aqui essas reticências, né? Esses pontinhos apontando que ela não tem um último termo. Ela é uma PG infinita. Diferentemente dessa outra aqui debaixo desse segundo exemplo, que ela tem um começo e tem um final. Tá? Evidenciando que essa PG ela é finita, ou seja, ela tem começo e tem fim. E aí faz uma grande diferença na hora de calcular a soma dos termos de ambos os casos. A razão não muda nada, né? O que é a razão mesmo? A razão é a ordem de crescimento ou decrescimento que eu tenho nessa sequência de um termo para outro, ó. A diferença da razão na progressão geométrica e na progressão aritmética é que na PA, na progressão aritmética, a gente vai somando os termos, né? A gente pega o primeiro termo, soma com a razão para chegar no próximo. Soma com a razão, chega no terceiro. Soma com a razão, chega no quarto. Na progressão geométrica, na PG, ao invés de somar, nós vamos multiplicar. Essa é a diferença. Então aqui a gente tem, ó, primeiro termo vezes a razão, chego no próximo. Vezes a razão, chego no próximo. Vezes a razão, chego no próximo. E assim por diante, é assim que eu vou caminhando na minha PG. Tá? Então aqui nesse primeiro exemplo, é nítido perceber que a razão dessa PG aqui é 2. Veja que quando eu pego o primeiro termo, multiplico vezes 2, chego no próximo, que vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32 e assim por diante. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo nessa PG finita. Coloquei uma razão 5. Né? Vejam que 3 vezes 5 dá 15. Vezes 5, 75. Vezes 5, 375 e finalmente 1875. Tá? Então a razão ela é esta ordem fixa, constante aí, né? de multiplicação de um termo para o outro. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo aqui, galera, que vai ajudar a vocês fazerem principalmente o exercício 3 lá da aula que eu pedi. Então eu coloquei aqui, ó, exemplo. No APG, com o primeiro termo, ou seja, A1 igual a 8 e a razão igual a 2, determine quem é o nono termo na primeira pergunta e o produto dos 10 primeiros termos, ou seja, a conta de multiplicar entre os 10 primeiros termos dessa PG aqui, ó, que o primeiro termo é 1 e a razão é 2. Tá bom? Bom, então vamos fazer as nossas continhas. Então aqui, ó, o termo A9, né, ou seja, o termo que ocupa a posição 9 na sequência, ou o nono termo da minha sequência,
ele pode ser calculado da seguinte forma. O termo A9 é igual ao primeiro termo, que é o A1, vezes 8 razões. Né? Porque a gente não caminha sempre multiplicando vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão. Se eu estou no primeiro termo e quero saber quem é o nono, eu vou ter que pegar esse termo e multiplicar ele 8 vezes, né, a minha razão até chegar no nono. Ou seja, seria então a minha razão, que eu vou colocar um tracinho para não confundir com o 9, né? Aí parece com 7, mas enfim, dá para saber que é o que, né? Elevado à oitava, tá? Então seria o primeiro termo vezes a minha razão elevado à oitava. Oitava por quê? Porque eu preciso de 8 multiplicações com a minha razão para sair do primeiro termo e chegar no nono termo, tá? Então o A9 fica então o primeiro termo que vale 8, que o exercício nos forneceu. A minha razão vale 2. Então fica 8 vezes 2 elevado à oitava. Quanto que é 2 elevado à oitava? Vai dar um número muito grande, né? Mas o que eu sei é que o número 8 é 2 elevado à terceira. Então fica o A9, ele fica 2 elevado à terceira vezes 2 elevado a 8. Portanto, o nosso A9 é igual a 2 elevado a 11, né? 8 mais 3, 11. Agora, quanto que é 2 elevado a 11? Basta você fazer ou você apresentar a sua resposta assim, tá tudo certo, tudo resolvido, tá? Tá certinho também. Então, deixa eu fazer um traço aqui. E aí, galera, produto dos 10 primeiros termos. No resumo da aula, lá no quadro de resumo da aula, tem a formulinha de como que calcula a soma o produto dos termos de uma sequência. Ou seja, seria a multiplicação dos 10 primeiros termos dessa sequência, que é, então, ó, P10 é igual ao primeiro termo, o primeiro termo é o 2, né? Vou colocar a formulinha primeiro. A1 vezes a n elevado a n número de termos sobre 2. Tá bom? E aí, galera, vamos fazer a nossa continha. Produto dos 10 primeiros termos, então, é quem? Primeiro termo, o exercício deu que é 8. O último termo aqui, esse n, seria que é o produto dos 10 primeiros termos, então aqui seria o último termo, que seria o A10, tá? Se o A9 é 2 elevado a 11, então o A10 seria o que, gente? Do A9 para chegar no A10, eu preciso multiplicar apenas por uma vez a razão. Então, se o A10 é o A9 vezes apenas uma razão, ou Q elevado a 1, a gente teria então o A10 igual ao A9, que é 2 elevado a 11, vezes a minha razão, que é 2. Então, o meu A10 é 2 elevado a 11. Conserva a base e somos expoentes. 11 mais 1, 12. Portanto, o meu A10 é 2 elevado a 12, certo? Dividido por n sobre 2, então ficaria 10 dividido por 2. Portanto, P de 10 é igual a 8 é 2 elevado à terceira. Vamos colocar na forma de potência os 2, então ficaria os 2 aqui na forma de potência. 10 dividido por 2 ficaria 5, né? Beleza? Bom, deixa eu pegar uma outra folha para a gente continuar. Nossa continha, porque não vai caber lá, né? Então, vai ficar... Deixa eu colocar assim, ó. Então, vai ficar P de 10 é igual a... Vou colocar aqui para vocês conseguirem ver. 2 elevado à terceira vezes 2 elevado a 12 é uma multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a minha base e somos expoentes. 3 mais 12 ficaria 2 elevado a 15.
tá? E que isso elevado a 5 eu não posso esquecer. E aí, para terminar nossa continha, então, P de 10, produto dos 10 primeiros termos, vai ser, então, potência de potência, eu faço uma multiplicação das minhas duas potências, né? Então, potência de potência vai ficar 2 elevado a 15 vezes 5, dá quanto isso? Dá 75? Isso mesmo. Então, ficaria a nossa resposta como sendo o produto dos 10 primeiros termos, 2 elevado a 75, né? Seria um número absurdo, eu não quero nem saber quanto que é, tá bom? A gente apresenta a nossa resposta assim, porque é muito grande, tá ok? E aí, galera, vamos lá, mais um aqui, ó, para complementar. Aqui a gente tem a fórmula de uma progressão geométrica infinita, como nós temos aqui no exemplo que eu coloquei, tá? Vou fazer de caneta azul, acho que fica melhor, né? Então, A1 dividido por 1 menos Q, ou seja, o primeiro termo sobre 1 menos a razão da minha PG. Então, PG é infinita. Para nós calcularmos a soma dos termos de uma PG infinita, a gente tem que ter sempre uma PG que é decrescente, ó, que ela começa com um termo grande e ela vai diminuindo até chegar num número muito próximo a zero, tá? Então, primeiro de tudo, a nossa razão aqui, ó, como que a gente determina o valor da razão? É o segundo termo dividido pelo primeiro. É um termo da frente dividido pelo seu anterior. 2 dividido por 4, ou 1 dividido por 2, vai dar 0,5, né? Ou seja, a minha razão, Q, é igual a meio. E o meu primeiro termo, que nós vamos precisar na fórmula também, é igual a 4. Então, já temos os nossos ingredientes, é só inserir na nossa receita. Então, a fórmula é A1 sobre 1 menos Q, né? Então, vai ficar o primeiro termo que vale 4 dividido por 1 menos 1 sobre 2. Legal? Que isso vai dar... Vou colocar assim, ó. 4. 1 menos meio, você completa a sua fração, tira a MMC, faz a regra da borboleta, né? Mas 1 menos meio vai dar meio positivo. Pode fazer aqui, ó. Tira o MMC de 1 e 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Já coloquei direto para adiantar o vídeo. Então, 4, ou seja, um número inteiro dividido por uma fração. 4 dividido por meio. Como que nós fazemos essa continha, né? 4 dividido por meio. A gente conserva o primeiro, divisão de fração, conserva o primeiro, que é este, e multiplica pelo inverso do denominador, que é o meio, tá? Conserva, então, o denominador, que é 4, e multiplica pelo inverso do denominador, que é, no caso, 1 sobre 2, o inverso vai ser 2 sobre 1. E aí a gente tem aqui número inteiro multiplicado com fração, completo o número, coloco o número 1 embaixo do 4 para ter fração com fração, e aí, como multiplicação é bem facinho de fazer, só multiplicar direto. Então, 4 vezes 2, 8, 1 vezes 1, 1, resultado final, soma dos termos dessa PG vai ser igual a 8. Tudo bem? Tchau, tchau.